Olá a todos, eu sou Lucas Giovanni, aluno pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e do curso de Ciências da Natureza. Minha orientadora nesse trabalho é a professora Silvia Nascimento. Agora eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica, cuja área de conhecimento é a biodiversidade. E o tema é ampliação do banco de culturas de dinoflagelados bentônicos do Laboratório de Microalgas Marinhas, MIMAR, da Unirio. Introdução Mudanças Climáticas. Nesse projeto, antes de mais nada, é bom começarmos pela contextualização. Dessa forma, fatores como as mudanças climáticas, dado o advento do aquecimento global, têm afetado fortemente as florações, como mostra o indicativo aumento da frequência dos eventos de florações nocivas, planctônicas e bentônicas. Ou seja, essas florações ocorrem tanto no plâncton quanto nos bentos. Então, resumidamente, é importante destacar, de princípio, a relação associativa entre as alterações climáticas e os grandes blooms de microalgas nocivas, né, os RABs, e que aqui, então, nós podemos destacar a importância dessas florações em geral e as suas toxinas, que também vem aumentando e causando, assim, enormes impactos ambientais e humanos sociais. Dinoflagelados bentônicos. Continuando nossa contextualização, quando falamos sobre os dinoflagelados em geral, que são mais conhecidos, né, como um grupo de microalgas marinhas, dentre outros grupos, essas microalgas vão desempenhar um papel crucial no processo dos ecossistemas marinhos, visto que são produtores primários e que também são muito conhecidos pelas suas florações planctônicas e bentônicas, que chamam muita atenção. Porém, mais especificamente, o foco voltado para o nosso trabalho foi justamente o grupo dos dinoflagelados bentônicos, como podemos ver nessa imagem aqui ao lado direito, onde temos uma floração bentônica, que forma um filme sobre o substrato. Então, sendo assim, trataremos nosso trabalho mais focado no sistema bentônico, ou seja, são aquelas microalgas que vivem aderidas em um substrato pela capacidade de produzir uma mucilagem e assim ficarem aderidas em algumas superfícies. Então, uma das características principais dessas microalgas bentônicas, ou dinoflagelados bentônicos, é justamente a capacidade delas de produção de uma variedade de toxinas, como as ciguatoxinas e análogos de paleotoxina, por exemplo. Então, eu resumi aqui contextualizando 4 pontos nevrálgicos principais, né? A produção primária, as florações, as microalgas bentônicas e a produção de toxinas. Intoxicação. Então, sendo essas microalgas nocivas produtores primários, uma série de consequências ambientais negativas podem se suceder, dado, por exemplo, o estresse ecológico gerado pelas alterações climáticas, né, que dessa forma podem trazer potencialmente, por exemplo, o fenômeno da bioacumulação, que, se estendendo de um nível trófico para o outro, pode gerar uma biomagnificação, né, ao longo da cadeia trófica, até chegar nas populações humanas, como vem ocorrendo, por exemplo, com os últimos aumentos recorrentes dos casos de intoxicação por ciguatera, causados, né, pelas toxinas dos gêneros bentônicos de gamberdiscos, por exemplo. Assim, desse ponto, é possível atingir, com esse impacto ambiental, as outras cadeias sociais, como o comércio, turismo, e afetando principalmente a saúde e a economia da sociedade em geral. Gêneros de dinoflagelados e suas toxinas. Então, o trabalho tratou de abordar também alguns dos principais gêneros dos dinoflagelados bentônicos, que são, respectivamente falando, né? A. Gamberdiscos, B. Pleurocentra, C. Ostriopsis e suas respectivas toxinas, né? Como as ciguatoxinas, as ginofísis toxinas e os análogos da paleotoxina. Assim, logo abaixo, podemos ver as imagens A, B e C, né, que correspondem aos representantes desses gêneros de uma forma bem ilustrativa. Objetivos. Então, qual o grande objetivo? O objetivo é ampliar o acervo da coleção de microalgas marinhas da Unirio. E como a gente faz isso? Através do isolamento de novas cepas isoladas de diversos locais do Brasil, incluindo as ilhas oceânicas. E como se dá esse isolamento? Aí, então, entramos na metodologia. Materiais e métodos, localidades de amostragem. Antes de tudo, é importante destacar a origem das amostras,
Então, temos aqui um mapa com as localidades, né? Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Baía de Guanabara. Outro ponto importante é frisar que o meu trabalho de isolamento iniciou com as amostras já em laboratório, ou seja, eu não participei da coleta de amostras. Macroalgas amostradas. É importante ressaltar que as amostras das células isoladas de Parocentrum coreano da Baía de Guanabara foram coletadas com a rede de fitoplâncton e não a partir das macroalgas substratos, né? Dado que esse Parocentrum coreano, essas células da Baía de Guanabara, são plantônicas e não bentônicas. Porém, as outras amostras restantes das microalgas bentônicas foram coletadas de macroalgas pardas das ilhas oceânicas de Fernando de Noronha e no atol das Rocas, como falei anteriormente. Então, essas macroalgas foram retiradas de seus substratos usando saco plástico com um fecho zip. E depois, esse saco com as macroalgas e a água do mar local foi agitado por 2 minutos para desprender as microalgas epífitas que vivem sobre elas e separá-las dos seus substratos, né, as macroalgas. Assim, as amostras ao lado direito acima corresponde, né, a uma solução de concentrado de microalgas epífitas, né, como a gente pode ver aqui acima. E essa solução, essas microalgas epífitas, viviam sobre a macroalga sargassum, né, que era o substrato. Então, aqui temos um substrato, um dos substratos principais, ilustrativo, que é a macroalga sargassum. Temos aqui, né, a amostra de concentrados de epífitos, né, de origem do sargasso. E temos aqui uma imagem também da amostra das amostras das células da Baía de Guanabara, que foram coletadas com a rede de fitoplâncton, né, porque eles são planctônicos e não bentônicos. Isolamento de células dos dinoflagelados epibentônicos. Então, aqui agora, vamos destacar uma série de etapas que vai levar em conta os movimentos dinâmicos no processo executivo durante o isolamento. E, em conjunto, os principais materiais utilizados. Então, vamos às etapas. Etapa 1, observação das amostras utilizando microscópio óptico invertido. 2, detecção de células das espécies de interesse. 3, a transferência da célula usando uma pipeta Pasteur para uma gota de água do mar filtrada e autoclavada sobre a lâmina. Continuando as etapas restantes. 4, lavagem da célula de interesse, transferindo-a para 1 ou 2 gotas de água do mar filtrada, de forma a retirar os possíveis contaminantes. 5, a transferência conclusiva da célula para uma placa de cultura de células de 96 poços, contendo 200 microlitros de meio. 6, a manutenção da placa de cultura, contendo as células de interesse em câmaras de germinação a uma temperatura de 24 graus Celsius e um fotoperíodo de 12 horas, iluminação de 90 micromols de fluxo de fótons oriundas de lâmpadas fluorescentes ou LED. Resultados. 4, né? Então, através desse trabalho de isolamento, após todas as etapas, foi possível chegar aos principais resultados que estão apresentados na tabela 1 aqui abaixo, e que vai listar as espécies dos dinoflagelados bentônicos potencialmente tóxicos que foram isolados e mantidos em cultivo no laboratório de microalgas marinhas MIMAR da Unirio. Então, aqui na tabela, a gente já pode destacar as principais espécies isoladas, a origem geográfica, o número de células isoladas e o número de cepas, que foram crescendo no decorrer do monitoramento até o dado momento do estudo. Então, é importante ressaltar que, em relação aos outros micro-organismos, né, como as bactérias, né, e fungos, por exemplo, o tempo de crescimento das microalgas é relativamente um pouco mais lento e pode sofrer avarias devido às possíveis contaminações, como de picoplâncton, né, fungos e diatomáceas. As espécies isoladas foram Ostreopsis cf. Ovata, Parocentrum coreano, Gambergicus sp, né, Parocentrum hoffmanniano, Parocentrum lima e Collia sp. A origem geográfica já mencionada, Atalaia, né, Fernando de Noronha, Baía de Guanabara e Atol das Rocas. E aqui temos o número de células isoladas, que vocês podem ver, e o número de cepas crescendo também. Continuando os resultados, aqui temos imagens ilustrativas das espécies isoladas. Então, como já citei um pouco anteriormente, né, as espécies, imagens, né, Parocentrum lima, Parocentrum hoffmanniano,
Pleurocentrus coreano, Collia sp, Gamberdiscus sp e Ostreopsis f-ovata. Conclusão. Então, foram estabelecidos potencialmente 11 novas cepas de microalgas das espécies Ostreopsis f-ovata, Gamberdiscus sp, Pleurocentrus lima e Pleurocentrus wolffmaniano. Essas cepas serão utilizadas, né, em futuros estudos taxonômicos, toxicológicos e biogeográficos. Dessa forma, é fundamental reconhecer a importância da biodiversidade desse grupo, os giroflagelados bentônicos. Referências bibliográficas. Muito obrigado. Aqui algumas referências do trabalho de iniciação científica. Novamente, gostaria de agradecer a minha querida orientadora, a professora Silvia Nascimento, pela oportunidade, parceria e orientação. Muito obrigado e até a próxima.